Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Ellen Cristina, eu sou terapeuta, especialista em desbloqueio energético e me deu vontade de compartilhar com vocês essa sessão onde a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa situação das mulheres que têm os bebês reborn. Vai ser uma visão energética. A gente já viu muita coisa na internet, psicólogos, pessoas até debochando, né, aproveitando esse momento que as coisas estão acontecendo, criando conteúdos para ter movimentação nas redes, e eu acho que alguns até são falsos, né, do ponto de vista, a pessoa não tinha, não tem esse tipo de bebê e fica aí, criou-se, né, essa onda e essa coisa de levar em hospital e tudo. Eu acho que tem aí um grande circo, na minha opinião, sobre esse assunto, mas também tem uma questão muito profunda, muito energética, que eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, tá? Então, para quem não conhece, esse aqui é o pêndulo de radiestesia, tá? Ele tem uma pedrinha de chumbo dentro, é um pêndulo pesadinho. No sentido horário, ele quer dizer que sim, sentido anti-horário quer dizer que não. Aqui não é um espírito empurrando o pêndulo, isso aqui é uma leitura energética, tá? Por exemplo, meu nome é Maria, ele gira sozinho? Não. Meu nome é Roberto? Não. Meu nome é Ellen? Ele para no meio. Meu nome é Ellen Cristina, e ele gira sozinho no sentido horário. E é assim que a gente faz o que eu chamo de sessão de descoberta. Essa sessão aqui é uma sessão de descoberta, mas voltada para o estudo dessa questão aí das mulheres que têm os bebês reborn. Claro que aqui não é um tratamento, tá? É uma medição, é como se fosse uma sessão de diagnóstico, para a gente entender um pouco mais, trazer um pouquinho mais de clareza sobre a visão energética desse caso, que eu, sinceramente, fiquei muito preocupada do rumo aí que a humanidade está tomando. Então, vamos lá. Tem energia ativada aqui, ó, sozinho ele já diz que não. Aqui tem energia ativada. Ele vai dizendo que não, eu tenho 6 gráficos aqui na minha frente. E eu vou falando, vou traduzindo para vocês o que sair, tá? Então, eu peço aqui. Ok, deixa eu proteger essa sessão primeiro. Chamo nesse momento os meus anjos da criação. O anjo da polaridade masculina, o anjo da polaridade feminina, o anjo que transcende a polaridade, o anjo da essência divina, o anjo da manifestação e o anjo da sustentação. Peço que vocês façam círculos de proteção em volta de mim, em volta desses gráficos e desse ambiente que eu estou. Peço meu aterramento no cristal, no centro da Terra, que toda e qualquer energia de baixa vibração, qualquer tipo de interferência, seja encaminhada para lá, para depois seguir para o cosmos. Peço a ativação do Sol dourado no topo da minha cabeça, com meu nome escrito na mais alta vibração. Deixa eu só dar uns comandos aqui. Vamos lá. Essa sessão é para efeito de estudos, como eu disse, não vai ser um tratamento, mas para trazer um pouco mais de clareza, né, uma visão energética sobre essa situação. Eu peço aqui o ancoramento das mulheres que estão nesse momento vivendo o que elas chamam de maternidade com os bebês reborn. Claro que aqui vai ser só uma amostragem, né? A gente não tem como ancorar todas e todas e todas as mulheres. Quem está com o campo aberto, quem está com a energia aberta para essa medição. Nós vamos aqui só medir, não é um tratamento.
Se você conhece uma mulher que está passando por isso nesse momento, peço que você encaminhe esse vídeo. Então, vamos lá. Esse aqui é o ancoramento das mulheres que estão vivendo essa maternidade com os bebês reborn. Uma coisa é você ter, porque você é colecionador, né? Tem gente que coleciona brinquedo, coleciona carros, coleciona chaveiro, coleciona, sei lá, pedras, coleciona o que quiser. O problema não é esse. O problema é elas acharem que aquilo é um filho de verdade e, mais ainda, aquelas que levam, inclusive, para o hospital, UPAs, né, emergências, para pedir tratamento, falar que a boneca está com febre. Então, ou passando alguma questão de saúde. Então, peço o ancoramento dessas mulheres que estão, nesse momento, vivendo a maternidade de bebês reborn. Vamos lá. Energia ativada. Aqui é a média, tá? Do grupo, né? A média da energia das pessoas que estão com o campo aberto. Energia ativada. Vamos ver se vai fazer sentido. Essas mulheres que estão vivendo a maternidade de bebês reborn, a média delas, média dessas energias disponíveis. Qual a primeira área da vida que elas estão precisando equilibrar, limpar energeticamente? A área de família. Na escala de Angston, como é que está a média da vibração dessas mulheres para a área de família? Escala de Angston é uma escala que a gente trabalha geralmente de 0 a 10 mil, ideal vibrar a partir de 6.500. A média da energia das mulheres que a gente ancorou aqui está vibrando em 1.500. É uma vibração muito baixa. Em termos de percentual, como é que está o percentual da energia de família para essas mulheres, mulheres que eu me conectei aqui? 10%. Percentual é de 0 a 100, ideal a partir de você vibrar alto, né? A partir de 70%, vibração delas para a área de família, 10%. Só aqui eu já tenho um monte de leitura. Vamos lá, escala de Hawkes. Como é que está a vibração das mulheres que estão passando a maternidade de bebê reborn? Como é que está a vibração delas em relação a essa questão, né? Eu vou até anotar. Eu vou anotar porque eu sou dessas, né? Gosto de estudar, de ter a reflexão sobre isso. A primeira área da vida, a área de família. Falei aqui que estava 1.500. Percentual 10%. Na escala de Hawkes, a média dessas mulheres está vibrando em culpa. Vibrando em 30 Hz. Na escala de Hawkes, o ideal é a gente vibrar a partir de 200, a partir da coragem. Vamos lá. Na escala, na linha do tempo, nessa área de família, existem traumas e bloqueios da média dessas mulheres que a gente se conectou aqui nessa sessão. Que momento da linha do tempo elas trazem traumas e bloqueios? Ok. Tem mais coisas, né? Mais áreas. Imaginei, porque a gente está falando de um grupo, ó, como primeiro momento da linha do tempo, traumas e bloqueios. Eu vou explicar isso, tá? Gestação, algumas no parto, outras de 0 a 7 anos,
Mais alguma coisa aqui? Então, a gente tem gestação, parto, de 0 a 7 anos. Mais alguma informação em relação às mulheres que a gente se conectou aqui? Não. Então, traumas, bloqueios na linha do tempo delas pode ter acontecido na gestação, e a gestação é a gestação enquanto elas estavam no ventre, né, no útero da mãe delas, não a gestação delas. Gestação, parto, e de 0 a 7 anos. Vamos lá. Mais outra área da vida. Qual a outra área da vida que elas estão precisando equilibrar, olhar? Espiritualidade. Como é que está a vibração delas para a espiritualidade em Angstrom? Mesma coisa, 1500. Percentual. Como é que está o percentual de espiritualidade dessas mulheres que estão vivendo a maternidade de bebê reborn? Muito baixo também, 20%. Como que está a vibração na escala de Hawkes dessas mulheres que estão vivendo a maternidade de bebê reborn em relação à espiritualidade? Como é que está a vibração delas? Vibrando no medo, em 100 Hz. A linha do tempo. Na linha do tempo, existem traumas, bloqueios para essas mulheres. Que momento da linha do tempo, traumas em relação à espiritualidade? Mesma coisa, gestação, 0 a 7 anos, que não. Gestação, de 0 a 7 anos. Mais alguma área da vida? Não. Ok. Aqui eu senti que não adianta a gente perguntar sobre chakras, corpos, a gente consegue ter informação de um grupo, desse grupo, em relação a chakras, não. Corpos, não. Energia yin e yang, sim. Energia yin e yang, sim. Energia yin e yang. Dessas mulheres que a gente se conectou aqui, está em desequilíbrio, sim. Quanto que está a energia yin? Energia yin, 90%. Yang, 10%. Como é que você sabe, Ellen, que está 10? Porque é a diferença, né? É o que falta para completar 100%. Também vou explicar isso. Em, em relação aos chakras, dá para medir? Não. Corpos, não. Ok. Em relação aos 5 elementos, a gente consegue saber a média de como está a vibração desse grupo de mulheres que a gente se conectou aqui, como que está a média. Elemento. Primeiro elemento, fogo. Como que está o elemento fogo? 9, 8, 7. Fogo, 7%.
Qual outro elemento que precisa em equilíbrio? Elemento éter, tem a ver com a espiritualidade. Como que está? Éter, 10%. Mais algum outro elemento? Elemento ar. Como que está o ar? 70%. Qual outro elemento? Elemento água. 20%. Como que está o elemento terra? 9, 8, 7, 6%. Mais alguma informação aqui? Não. Mais alguma informação aqui desse gráfico? Não. Vamos lá, gente. Algumas reflexões, né, sobre essa parte energética dessas mulheres que estão vivendo a maternidade de bebê reborn. Eu anotei aqui. Saíram duas áreas que elas precisam equilibrar. Claro, como eu disse aqui, a gente está falando de uma amostragem, não dá para a gente ancorar todas as mulheres do mundo que estão passando por isso, é quem está com o campo aberto. Duas áreas que elas precisam olhar com carinho, a área de família e a área de espiritualidade. Aqui é do mais crítico, né, o mais leve. Então, já de cara, a área de família. E o que isso já me traz de informação? Com certeza, né, 99,9999% de que essas mulheres que vivem esse momento da vida, colocando sentimento, energia, o seu tempo num boneco, numa boneca, é porque estão passando por alguma questão na área de família. Medo, rejeição, falta de amor, de carinho, falta de compreensão, a vibração muito baixa. E na escala das emoções, aqui vem culpa. Por que será que essas mulheres estão vibrando na culpa? E pode ser que você que esteja assistindo aqui seja uma dessas mulheres que tem esse bebê reborn e fala, não, mas eu não sinto culpa. Uma coisa é o seu mental, outra coisa é o seu coração, que você sente. E outra coisa é a sua vibração, seu campo energético. E o que me traz essa leitura aqui de culpa na área de família? Será que essa mulher está se culpando por não ter conseguido engravidar? Por não ter querido ser mãe e agora não dá mais tempo? E teve que colocar esse amor numa boneca, num boneco? Ou a família que ela tinha foi desestruturada e uma forma dela lidar com esse vazio nessa área é projetando o amor nesse bebê? Isso dá para a gente fazer várias leituras. Aí vem a questão da linha do tempo, né? Em que momento isso aconteceu, né? Ela carrega esse trauma, esse bloqueio em relação à família. Aí veio gestação, que é a gestação dela, né? Enquanto ela estava no útero da mãe dela, no momento do parto. Será se esse parto, quando ela nasceu, o que trouxe ali de traumas, de memórias? Foi um parto tranquilo? Não foi? Ela é prematura? Não é? Em relação à gestação, o que a mãe dela sentiu enquanto ela estava sendo gerada? Qual é a falta ali? E de 0 a 7 anos, é uma idade de criança, né?
que essa criança, o que essa mulher viveu na infância dela? Algum tipo de abuso físico, mental, emocional, algum tipo de perda familiar. E quando a gente fala de abuso, de perda, isso traz um sentimento, chega o campo fica denso, assim. Eu sinto no meu coração essa coisa de preciso preencher alguma coisa. E está sendo preenchido com esse boneco, essa boneca. Isso é a parte, né, a minha análise aqui, minha visão em relação à área de família. E aí a gente entra como uma segunda área, espiritualidade. E qual é a leitura que a gente pode fazer aqui? Vibração também baixíssima. Na escala das emoções, vibração no medo. Uma das piores vibrações que a gente tem é o medo, porque o medo nos paralisa. E também traz um trauma, um bloqueio na gestação dessa mulher, na época que ela estava no útero da mãe, e na infância ali entre 0 a 7 anos, né? Geralmente ali quando alguns fenômenos espirituais, algumas questões acontecem, muita coisa a gente não entende, e, enfim. E aí aqui eu trago um alerta, tá? Nessa questão de espiritualidade. Se é uma mulher que não acredita em nada, não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de rotina, de oração, não que tenha que frequentar algum lugar, tá? Não é isso. Mas, numa vibração baixa, numa área como a espiritualidade, a gente abre portas. E o que eu estou querendo dizer? A gente abre portas para espíritos obsessores, para energias de baixa vibração. E quando a gente fala assim, um boneco, uma boneca é uma coisa inocente. Gente, tudo tem energia. Tudo. Objeto tem energia. E eu mesmo já atendi casos em que alguns objetos estavam trazendo doenças para o ambiente daquela família. E aí a gente sempre pergunta, né, na sessão, adianta limpar, adianta, né, pintar, dar uma cara nova em alguns momentos. A limpeza energética, mesmo sendo à distância, funciona. Em outros, você tem que descartar o objeto. Agora, assim, imagina a situação, essa mulher que tem questões de família a serem resolvidas internamente nela, ela traz um bloqueio das áreas, ou na gestação, ou na época do parto dela, ou na época de infância, e ainda está com a área de espiritualidade numa vibração muito baixa e usa, né, acredita ali que aquele boneco, aquela boneca é o seu filho. Tudo aquilo que você coloca uma energia, uma intenção, aquilo vai ter uma vibração, aquilo vai ter uma... claro, não é que vai criar vida, mas aquilo pode ser um portal. Ellen, como assim? Objetos podem ser portais? Podem ser portais para espíritos obsessores, para energias de baixa vibração. E aí começa a influenciar na saúde, no humor, no sono. Olha só como é que essa questão é delicada. E aí eu vejo gente fazendo piada, vai se tratar, vai lavar uma roupa, vai não sei o quê. Eu vejo alguns problemas nesse tipo de comportamento, tá? Falta de empatia, falta de conhecimento, né? Você está engajando o post, ou seja, você está estimulando para que a pessoa faça mais conteúdo sobre isso, porque todo mundo sabe que quanto mais vídeos, né, quanto mais interações, chega um momento que a pessoa começa a receber por esse conteúdo. Então, assim, em que lado, né, nós estamos? Eu assisto esses posts, esses vídeos, no intuito de conhecimento. Eu não curto, não comento,
não faço nada, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Então, muito cuidado com o que a gente está alimentando e também apontar, vai se tratar, vai lavar uma roupa, vai lavar uma louça. Só por essa amostragem aqui, a gente já viu que são questões profundas e questões muito delicadas, que se elas não procurarem tratamento, seja o que for, tá? Energético, espiritual, ir no psicólogo, cada um procura o que é verdadeiro para si. Isso pode se transformar realmente em algo muito grave. Muito grave. Do ponto de vista mental, do ponto de vista comportamental. E eu vejo que realmente essas mulheres precisam de um acompanhamento, seja ele qual for. É muito sério. Então, meu pedido aqui é, se você conhece alguém que está nessa situação, encaminhe esse vídeo para trazer mais consciência. Claro que cada caso é um caso, tem que se aprofundar na história e na visão energética, né, dessa mulher. Não dê mais munição para esse tipo de conteúdo, de post, e não ataque, porque você não sabe das dores profundas dessa alma. É muito triste, muito triste. A gente vê esse tipo de repercussão, e aí tem outras, né? Já tem pessoal fazendo piada de marido reborn, já vi até de bichinho, né, de pets. Tem um modelo aí que já está até esgotado, porque as pessoas estão encomendando. Gente, é uma insanidade, é realmente um surto coletivo. E aí a minha pergunta para você é, de que lado você está? Você está do lado contribuindo para esse surto, ou você está fora disso, tem o seu ganho de consciência, o seu autocuidado, para não se contaminar com esse tipo de questão. E mais do que isso, você é um canal para ajudar a contribuir com essas pessoas que estão precisando de ajuda, porque o ruim nesse tipo de situação é que como a pessoa ela tem ali o estímulo das redes, dos comentários, do engajamento, dificilmente ela vai procurar ajuda por livre e espontânea vontade, porque ela está tendo algum tipo de recompensa. E ela não está se dando conta da gravidade da coisa, tá? E aqui eu nem cheguei a comentar, né? Energia yin yang, energia feminina e masculina. Energia feminina muito alta, 90%, e a masculina muito baixa, 10%. E justamente para mim traz a coerência. Energia feminina não tem nada a ver com o sexo feminino, mas a energia feminina é mais compassiva, é aquela de cuidar, é aquela ali. Quando você está com isso em desequilíbrio, isso traz transtornos para a vida. Olha só como é que é a leitura energética, isso aqui é uma pequena amostragem, ela faz sentido. E os 5 elementos também, né? O fogo ali, que é a nossa parte do entusiasmo, da vitalidade, da energia, está muito baixo. O éter, que vem a parte de espiritualidade, também está muito baixo, completamente em desequilíbrio. O elemento ar, em 70%, provavelmente um mental ali bem conturbado, com muitas coisas, né? Muita criatividade, inclusive, né? Em jogo, essa coisa da comunicação e de mostrar em redes e tal. O elemento água ainda está, por aqui pela leitura, um pouco mais equilibrado, e o elemento terra baixíssimo. Né? A terra traz essa coisa da gente, da coesão, da firmeza, da realidade. Então, é assim, um perfil de mulheres bem, acho que desafiador, né, para qualquer profissional, mas também muito preocupante. Então,
fica aqui, né? Só compartilhando com vocês um pouco dessas reflexões, desse meu estudo. Já fazia um tempo que eu queria fazer essa sessão para poder entender um pouquinho mais. Aqui na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, meu contato. Se você quiser entrar no nosso grupo VIP para não perder nenhum vídeo, nenhum lançamento, live, sessões gratuitas, é só você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. E se essa sessão fez sentido, inclusive para você, né, porque você pode estar também com uma visão míope em relação à sua parte energética, em relação à sua vida, aqui também na descrição do vídeo tem o meu site, onde eu falo um pouquinho sobre essa sessão, que eu chamo de sessão de descoberta. Não normalizem o sofrimento, esse cansaço, essa tristeza, esse desânimo que você sente, ou você conhece alguém que está passando por isso. Ah, vai passar, vai passar. Faz a visão energética, passa por uma sessão como essa, que eu tenho certeza que você vai se surpreender em relação ao que o teu campo energético vai trazer de informação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para mim a opinião de vocês. Se vocês quiserem uma visão dessa, de algum outro tema, de algum assunto aí da atualidade, eu posso trazer e vamos em frente, né? Nos cuidando sempre, coragem, fé, orai e vigiai. Nunca foi tão necessário, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.